O respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Esta é a lição número 8 da classe de jovens. Fica aqui comigo que eu vou te falar como foi que eu venci os meus pensamentos impuros. Nesta aula vocês podem cantar os hinos 124, 224 e também o 409. E como tratar pessoas idosas, moças e rapazes? Você sabe como fazer? Fique aqui comigo também, eu vou te dar um esclarecimento a respeito deste negócio. Introdução. O texto bíblico desta lição fala do tratamento adequado que o jovem pastor deveria dispensar a todas as pessoas da igreja, de idades distintas e de ambos os sexos, especialmente as viúvas, e nos desafia a refletir sobre nossos deveres familiares, sinal essencial de nossa fé. Qual é o tratamento adequado às pessoas de ambos os sexos? Porque sim, nós falaremos para um determinado segmento, por exemplo, se você, por exemplo, for homem, você trata os homens de uma forma, mas quando você for falar as mulheres, você fala diferente. Da mesma forma, se você for mulher, você fala com as mulheres de uma forma e com os homens você fala completamente diferente. Então nós temos que ter esse cuidado, saber separar. E isso é muito importante, saber falar adequadamente, né? Dar o tratamento adequadamente a cada tipo de sexo. E uma outra questão também é sobre idade. Como é que você trata uma pessoa, por exemplo, da sua idade, e uma pessoa idosa, por exemplo, são completamente diferentes. Então nós temos que ter muito este cuidado. Nesta lição será isso que será tratado. O padrão familiar, os anciãos. Timóteo deveria se dirigir aos anciãos como um filho se dirige ao pai, com o devido respeito, usando palavras adequadas para a transmissão da repreensão. Não deveria ser rude e impor sua autoridade através de expressões ásperas. De maneira nenhuma, o líder, aqui no caso Timóteo era pastor, então ele era um líder pastor, era um jovem pastor, ele não deveria usar a sua autoridade de pastor para falar de uma forma áspera às pessoas mais idosas. Como é o tratamento aqui? E isso serve para nós. Quando nós vamos falar com uma pessoa mais idosa, nós devemos falar com respeito, como se estivesse falando aos nossos pais, né? Por exemplo, você vai falar a um homem, trate ele como se ele fosse o seu pai. E esse tipo de tratamento que precisa ter cuidado. E da mesma forma, se for uma mulher, você fala de acordo como se você falasse com a sua mãe. Lembra que a Bíblia diz lá em Êxodo 20:12? Honra teu pai e a tua mãe, para se prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, da mesma forma que você honra seu pai e a sua mãe, também honra as pessoas com mais idades do que você. E uma coisa importante aqui é a tonalidade de voz. A tonalidade de voz muda completamente o sentido do que você diz. E quando você fala com um tom de voz muito áspero, por mais que você esteja falando uma coisa doce, não vai soar bem para os ouvidos da pessoa. Então ela vai se sentir de uma forma verbalmente agredida. Então você precisa ter muito cuidado com a sua tonalidade de voz. Você precisa falar de uma forma bem suave, de preferência devagar, não rapidamente. E isso vale para todos os segmentos. Nós devemos ter muito cuidado no nosso falar. Você que está liderando, por exemplo, ou é professor ou professora da Escola Bíblica Dominical, ou usa um outro termo, né, de liderança, um outro cargo de liderança, tenha cuidado no que você vai falar e fale sempre pausadamente, porque o tom de voz muda todo o sentido da situação, e principalmente na questão da repreensão. Quando você vai repreender uma pessoa e você vai com um tom de voz suave, né, delicado, educado, mesmo você sendo homem, você fala de uma forma mais pausadamente, ou uma tonalidade de voz mais baixa. O que essa pessoa vai assimilar imediatamente? Que você está sendo educado, que você está tendo respeito com ela, que você não está sendo verbalmente agressivo, e essa pessoa vai aceitar muito melhor a sua repreensão. Portanto, o tom
da voz é muito importante em todas as tonalidades, em todas as ocasiões, inclusive, né? Nas reuniões familiares, falar com o namorado, com a namorada, todos os aspectos, a tonalidade de voz muda todo o sentido daquilo que você fala. Os jovens, vivemos em uma geração marcada por uma extrema rejeição a todo tipo de repreensão. Em parte, isso tem sido observado também em algumas igrejas. Aceitar a correção nos torna sábios, mas rejeitá-la impõe graves prejuízos à nossa alma. Quem gosta de ouvir uma repreensão aí, levanta a mão. Eu tenho certeza que você não vai levantar, como eu também não vou. Por que não? Porque nós temos uma natureza normal de rejeitar a repreensão. Por quê? Porque repreensão é chata, é sempre chata. Então, se você tem que repreender alguém, já vai com isso na sua cabeça e no seu coração. Tomar uma repreensão é chato. Então, como é que eu faço para amenizar essa repreensão? Mais uma vez, aquela ideia da tonalidade de voz. Você precisa ter muito cuidado com a tonalidade da sua voz. Pois bem, o tipo de repreensão, a forma com que você repreende muda tudo. Eu quero aqui deixar para você, Mateus capítulo 7, versículo 12, nos diz assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a vós, a eles, pois esta é a lei e os profetas. Em outras palavras, da mesma forma que você quer ser tratado, trate as pessoas da mesma forma. Está aqui em Mateus 7, versículo 12. Quando você vai repreender uma pessoa, você vai com um pensamento. Se eu estivesse nessa situação e eu tivesse que ser repreendido, como eu gostaria de ser repreendido? Qual é a forma mais suave para falar? Porque certamente eu já liderei jovens e é uma situação bem difícil ter que repreender. Uma situação chata, é uma situação chata. Você precisa tem um monte de segmentos. Eu geralmente, eu não estou falando para você fazer, mas eu geralmente quando eu ia repreender um jovem ou uma jovem, mesmo sendo uma jovem, eu sempre ia com ela sozinha. Aí você vai falar assim, mas não é de bom tom. Verdade. Mas a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 16 e 17, que diz que quando tem essa questão de ofensa, vai você e ele só. Então eu tinha muito esse cuidado quando eu ia falar com uma jovem, eu sempre procurava um lugar na igreja, né, de preferência, distante de todos, para que ninguém venha ouvir a repreensão que eu ia dar à jovem, para ela não se sentir envergonhada, mas de contrapartida eu ficava sempre num lugar muito iluminado, para as pessoas verem que eu não estou tendo nenhum comportamento inadequado com ela, que eu não estou tocando nela de uma forma desrespeitosa. E por que eu fazia isso com ela sozinho? Porque ficaria só entre eu e ela, ou entre eu e ele. Com os homens era mais fácil de repreender, porque é homem, eu falando para homem é mais fácil, mas eu, homem, falando para uma jovem é um pouco mais difícil. É mais delicado, mas eu preferia sempre sozinho e graças a Deus sempre não tive problema, nunca precisei de uma outra testemunha. As pessoas sempre aceitavam a correção, até porque eu corrigia pela palavra do Senhor de uma forma educada e eu usava sempre essa questão de Mateus 7,12. Da mesma forma que eu queria ser repreendido, eu repreendia as pessoas. Então ficava uma coisa assim bem mais tranquila. Mas de modo geral, os jovens não gostam de repreensão. Eles sempre acham que, não, eles estão tendo inveja de mim, por isso que querem fazer o que eu estou fazendo. Mas não, é porque na verdade, quando você não aceita a repreensão, o que você vai trazer para você é grandes prejuízos à sua vida, em alguns casos até para a morte. Pessoal, a pessoa está cometendo um pecado, foi repreendido, não aceitou a repreensão, morreu no pecado e vai para a perdição eterna sem Cristo, porque não aceitou a repreensão. Eu sei que a repreensão é chata de ouvir, mas ela é essencial para as nossas vidas. E essa geração, principalmente a geração de hoje, é muito difícil repreender, né? A situação hoje está bem delicada. Os jovens, né, as jovens de modo geral, não querem mais aceitar a repreensão, por mais que seja uma pessoa, que só querem o bem delas, né? Então, quando você for repreender alguém, ou ali mesmo na classe, tenha muito cuidado. E se falando em classe, eu estou falando uma coisa assim que nem é para fazer, né? Quando você só pode repreender um jovem ou uma jovem numa sala de aula se a pessoa passar muito dos limites. Fora isso, chame a pessoa à parte. Corrija sempre à parte, nunca em público.
Para elogiar, você elogia em público, mas para repreender, sempre no particular. As mulheres idosas. O trato com as mulheres idosas deveria ser pautado no mesmo respeito e afeto que se deve devotar às mães. Nenhum filho deve dirigir-se à sua mãe com arrogância ou dureza, mesmo que ela tenha cometido algum erro. Deve devotar-lhe profundo respeito. Bom, eu sou de uma geração um pouco diferente da geração de hoje, então mesmo se minha mãe estiver errada, eu não me atreveria a falar um ai com ela, de maneira nenhuma, e o medo me deixava. Mas nós temos que ter sempre o mesmo pensamento. Da mesma forma que eu vou falar com a minha mãe, eu vou falar com uma mulher mais velha do que eu. Então, quando uma mulher vem falar comigo na igreja ou em qualquer outro ambiente, uma pessoa tem mais idade do que eu, ainda que essa pessoa esteja errada, eu vou ter cuidado para falar. Eu preciso ter cuidado com ela. Por quê? Porque ainda que ela esteja errada, se eu falar algo áspero, eu vou perder a razão. A pessoa vai acabar tendo razão. Já viu aquela história? Eu sei que eu estava errada, mas a pessoa foi tão áspera comigo que eu nem quis saber. Viu? Quando você está certo, mas você fala de uma forma áspera, você acaba perdendo a razão. Aquela história lá de Provérbios 14, né? Versículo 1. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, quando uma pessoa vem, ainda que seja uma mulher nesse caso, né? Vem falar com você e está errada, ainda assim, vai com calma, vai com cautela, vai devagar, que você vai ver que a ira dessa pessoa vai acabar se desviando e assim você vence essa questão, porque é bem complexo. Realmente é uma questão repreender uma pessoa e essa pessoa achar que ela está certa é uma situação bem difícil. Então tenha cautela e mais uma vez, cuidado com a tonalidade da sua voz. O relacionamento com as moças em toda a pureza. Quando trata da admoestação às moças, Paulo acrescenta em toda a pureza. O apóstolo está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sobre seus cuidados. Aqui, essas moças aqui, na verdade, são pessoas casadas, né? São mulheres casadas, mas que são muito novas ainda. Em toda a pureza. Quando você está liderando, você precisa ter muito cuidado com as pessoas que estão sobre os seus cuidados. Principalmente as moças, a parte feminina no geral. Tenha cuidado. Por quê? Porque elas se ferem com mais facilidade, elas têm mais aquela questão emotiva, então tem hormônio à torta e à direita, então elas precisam de um pouco mais de cuidado. Então, ainda mais se você for homem, tenha mais cuidado com elas. Porque elas precisam, elas necessitam, é importante para elas, por exemplo, que elas sejam ouvidas, principalmente, isso aqui é um dos grandes pontos da liderança, é saber ouvir, ainda mais quando é mulher. Sei, elas falam bem, mas tenha paciência, porque isso vai te dar um norte muito interessante. As pessoas vão ficar mais confiáveis em falar as coisas para você. Então, quando uma moça está com uma dificuldade, você vai repreender e ela começa a falar, deixa ela falar. Deixa ela falar tudo. Deixa essa pessoa falar, mesmo se for homem, né? Deixa falar tudo. Porque uma das principais qualidades do líder não é ter visão. Pode parecer estranho, mas é verdade. E eu já vou te falar por quê. O mais importante do líder nesse sentido é ter ouvido. O ouvir é mais importante do que ver. E eu vou te mostrar por quê. Você consegue guiar um cego que não seja surdo. Por quê? Porque você vai falar para ele para ir para a direita, para a esquerda, para subir, para descer, e ele vai te ouvir. Ainda que ele não esteja vendo, ele vai te ouvir. Então ele vai conseguir andar tranquilo. Mas se você for guiar uma pessoa que não tem ouvido, né, uma pessoa surda e que vê, ainda que você queira o bem dessa pessoa, ela não vai te ouvir, ela é surda. Então o líder é da mesma forma, o mais importante ele é ouvir. É igual aquela questão do psicólogo. Por que o psicólogo, as pessoas vão tanto ao psicólogo? É porque em casa as pessoas não ouvem essa pessoa, na igreja as pessoas não ouvem essa pessoa. O que essa pessoa precisa? De alguém para ouvir, é só isso. E o que o psicólogo faz? Exatamente isso, ele só escuta. Então quando você tem essa qualidade de ter um bom ouvido, ouvir bem, você é como se fosse um psicólogo ali.
Então as pessoas começam a falar, e vão falando, vão tirando aquela carga de cima deles, ou delas, né? E vai acabar tendo um relacionamento muito melhor. Portanto, tenha cuidado sempre para ouvir. Pureza em tudo. A expressão em toda a pureza nos indica a necessidade de ser puros nos pensamentos, no olhar, no falar e no agir, no contato com as pessoas do sexo oposto. Precisamos rejeitar desde os pensamentos pecaminosos, confessando-os a Deus em nosso íntimo e abandonando-os. Então, o que precisa se fazer nesse sentido? A pureza em tudo. A pureza, ela vai em todos os segmentos. É muito interessante a questão, por exemplo, do casamento, né? Já observou? A noiva, ela tem um cuidado fora do comum com o vestido. E tu já viu que o vestido, claro, existem algumas exceções de noivas que se casam de outra cor, né? Se casam de preto, por exemplo, ou de vermelho, ou de azul. Mas, de modo geral, é sempre o branco. Por quê? Porque o branco significa a pureza, exatamente. E você já viu que você nunca viu uma noiva com um vestido manchado? É sempre um branco impecável. Porque a pureza, ela é extremamente importante, principalmente no sentido cristão da palavra. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, aos Hebreus 12:14. Então, o que é essa pureza em tudo? É nos pensamentos. Nós não devemos ter pensamentos maliciosos. Nossos pensamentos devem ser puros, né? No pensar, né? Devemos, assim, no olhar também. Nós não podemos olhar com a de cobiça, por exemplo, ou de inveja, né? Nós temos que ter muito cuidado no nosso olhar, no nosso falar, na forma com que falamos, na forma, o que falamos, para quem falamos, da forma que falamos. Isso tem muita importância. E aqui no caso, principalmente no agir, porque se uma pessoa tem um pensamento impuro e age nesse pensamento impuro, é pecado. Se peca no olhar e age no olhar pelo aquilo que olhou, também da mesma forma, né? Tem no falar, se pecou no falar e agiu no falar, o que eu digo é, quando vai agir, a pessoa teve um pensamento impuro, como Davi, por exemplo. Davi teve um pensamento impuro quando viu uma mulher tomando banho. Ele pensou e agiu, trouxe ela para o palácio e teve relações com ela. Da mesma forma, no olhar. A pessoa olhou a outra pessoa com a cobiça, por exemplo. Cobiçou alguma coisa dessa pessoa. Então ela pode chegar lá por causa da inveja e roubar essa pessoa, né? Ou seja, ela agiu por causa que ela viu. E no falar também, eu vou fazer isso com você, e vai lá e faz mesmo. Ou seja, ela sempre partiu para o agir. Então nós devemos ter muita pureza nos pensamentos, no olhar, no falar e no agir. Ninhos na cabeça. Nenhum de nós está livre de ter pensamentos impuros, mas todos nós podemos refutar tais pensamentos e não cultivá-los em nossa mente, para que não germinem e produzam seus frutos que nunca serão bons. Como vencer os pensamentos impuros, né? Como eu venci os pensamentos impuros? Sim, eu tinha pensamentos impuros. Eu liderei jovens durante muitos anos e, de modo geral, a maior parte eram sempre a parte feminina. E as jovens eram sempre jovens muito bonitas e agradável aos olhos, e elas eram muito amorosas. E eu solteiro. Então acontecia uma vez ou outra alguma situação e eu já tinha lá aqueles pensamentos impuros que só o sangue do Cordeiro, né? Tiago capítulo 5, versículo 17, que todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. E paixão aqui no sentido de erro, né? Olha que interessante, né? A paixão fala muito aqui na questão de erro. E os pensamentos impuros, ele nunca dá um bom fruto. E como é que eu fazia para vencer esses pensamentos impuros? Bom, eu observava em primeiro lugar que, eu como líder eu não posso estar pensando assim. Se eu não posso estar pensando, imagine agir assim. Então o que eu fazia? Nós tínhamos uma consagração de jovens e eu sempre estava lá às 8 horas da manhã no sábado. Eu sempre ia orar para Deus limpar o meu coração, limpar os pensamentos. Quando acontecia isso, tipo numa segunda-feira ou num domingo, eu não vou esperar até o sábado para ter essa purificação, né, vamos assim dizer. O que eu fazia? Eu entrava no quarto e ia orar. Eu pedia ao Senhor, ia para uma igreja
fora do meu campo, né, que tinham talvez culto naquele dia, e ia orar ao Senhor. Orava, jejuava, pedia a Deus, pedia perdão. Por quê? Porque é uma questão humana. Nós, homens e mulheres, somos falhos. Então, é certo que uma vez ou outra os pensamentos impuros aparecerão. E como eu já disse, né, o homem é muito pelo que vê. E como as jovens que eu liderava eram sempre jovens muito bonitas, então era natural que eu, uma vez ou outra, desse uma escorregada, né? Tivesse os pensamentos. Claro que elas nunca souberam disso, eu nunca falei isso para essas coisas para elas. Mas eu tinha aquela questão interna comigo: Senhor, como é que pode eu estar na liderança? Eu não posso ter esse tipo de pensamento. E ia orar ao Senhor, e orava, e orava, e orava, e muitas vezes até evitava de estar perto dessa pessoa por algum tempo, né? Até aquilo amenizar e sumir da mente, porque nós temos que ter muito cuidado nessa questão dos pensamentos impuros. Aí sobe aqui na questão aqui do segundo tópico, né? Não é só o pensar, é o agir. Então eu até pensava, mas não agia, graças a Deus. Então foi assim que eu venci, com jejum e oração e pedindo perdão ao Senhor. Mandamentos às viúvas, verdadeiramente viúvas. Tinham que ter no mínimo 60 anos de idade, não terem família e terem um largo testemunho de boas obras. Por que verdadeiras viúvas? Porque existiam na época algumas espertinhas, vamos assim dizer, que tinham uma idade muito jovem, que poderiam casar-se de novo e queriam ter os benefícios das pessoas de 60 anos. Não é muito diferente hoje. Algumas pessoas hoje querem ter um benefício daqui, um benefício dali, ainda que não se enquadre totalmente, mas querem burlar o sistema, né? A questão disso, a questão daquilo. Não, quero dar um jeitinho aqui porque eu quero ficar aqui no bem bom, né? Eu quero ter esse benefício, mas eu não estou enquadrado completamente. Isso aqui serve tanto para homem quanto para mulher, mas aqui no caso específico aqui era para mulher. Então a mulher que tinha uma idade que poderia se casar de novo, mas ficou viúva muito jovem, ela não se enquadrava nessa questão de ter 60 anos. Então ela poderia se casar, né, e ter filhos, e assim futuramente esse filho iria, se caso ela ficasse viúva de novo, iria sustentá-la para toda a vida. Então a igreja tinha esse tipo de cuidado, e é importante que hoje também tenhamos esse tipo de cuidado, ou seja, não ficar, aqui vou falar, usar uma expressão direta, ajuda todo mundo que aparece. Por quê? Porque nem todo mundo está realmente necessitado de ajuda. Há pessoas que apenas se aproveitam da situação da igreja para ter benefícios, né? Inclusive já aconteceu aqui na minha igreja, até eu já contei este caso, que um jovem vinha na minha igreja e pedia sempre um dinheiro para ajudar ele, né? Para ele visitar a filha dele que estava no hospital, mas na verdade o que ele queria era pegar o dinheiro da igreja, pegava o dinheiro da igreja para comprar drogas ilícitas. Então, para você ver que em todo segmento da igreja, as pessoas têm a igreja como é só chegar lá e falar que eles são bons de coração e vão ajudar a gente. Então a gente precisa ter muito cuidado quem é que nós estamos ajudando, porque na verdade nós podemos estar, na verdade, atrapalhando, né? E fazendo com que a pessoa continue no pecado. No caso desse jovem que ia na minha igreja, ele pedia dinheiro para comprar, né, drogas ilícitas. Então automaticamente a igreja está ajudando, apesar de eu não saber, né, mas está ajudando essa pessoa a se manter no pecado. Então nós temos que ter muito cuidado em quem nós estamos ajudando. O cuidado das viúvas. Responsabilidade da família. As viúvas que tivessem filhos ou netos deveriam ser assistidas por eles. Paulo enfatiza a necessidade de a piedade ser exercida primeiro dentro de casa, para com a própria família, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Bom, isso aqui é um ponto. Ou seja, a viúva ela precisa ser assistida pelos seus filhos, pelos seus netos. Um outro ponto é quando esta viúva tem família, tem filhos, tem netos e mesmo assim ela é completamente abandonada pelos filhos e pelos netos. Aí neste caso a igreja precisa ajudar essa senhora, necessita, porque é uma forma de cuidar das viúvas, já que ela tem filhos e netos, mas estes não ajudam a sua mãe e consequentemente a sua avó, então deve, claro, ser também assistida pela igreja. E mais uma vez aquela história, né, de uma viúva
mas que também ela dá bom testemunho, que também tem outro caso, de repente essa mulher, né, dá mau testemunho para os filhos e para os netos, por isso eles não assistem a mãe, né, e a avó, então a igreja vai ajudar essa pessoa que tem um mau testemunho? Também da mesma forma, também não vai ajudar. Então, a gente, mais uma vez, temos que ter sempre cuidado com quem nós estamos ajudando. Idade. Paulo faz um recorte de idade indicando que não deveria ser inscrita viúva com menos de 60 anos. Mais uma vez aquele parâmetro, né, da idade. A idade por que a idade de 60 anos? Porque uma mulher com 60 anos ela já está muito debilitada. Mesmo hoje, nos dias atuais, que temos uma tecnologia de ponta, uma saúde razoável, né, em vista da época que era, né, hoje a nossa saúde é muito melhor, mas uma pessoa hoje com 60 anos ela está bem debilitada, então ela já não é tão fácil para ela arrumar um casamento. Por exemplo, pessoal, uma moça de 60 anos se casar é um pouco difícil. Acontece, mas é difícil. Uma mulher de 60 anos ter filho, acontece, mas é difícil, é raro. Então, 60 anos é uma idade em que a mulher, principalmente, o homem nem é tanto, mas a mulher ela tem muita debilidade. Então, por isso, tem essa questão de, com 60 anos, a igreja tem a responsabilidade de ajudar esta viúva, se essa viúva não tem ninguém por ela. Testemunho pessoal. A viúva deveria ser piedosa e temente a Deus, perseverando de noite e de dia em rogos e orações. Não deveria, portanto, ter atitudes de reclamação ou exigência. Isso aqui também é uma outra questão que não dá para ter, já que essa viúva está sendo ajudada pela igreja, ela não deve ficar fazendo exigências para a igreja. A igreja vai assistir naquilo que é possível. Aquilo que é possível a igreja fará. Mas caprichos e luxos, ela não tem como exigir da igreja. Se a pessoa está sendo assistida, não deve fazer exigências à igreja. Agora, claro, a igreja podendo fazer, por que não? Né? Mas, mais uma vez, ela tem que ser uma pessoa também que tem um testemunho pessoal, né? E não viver em deleites e prazeres, né? É ajudada pela igreja e o dinheiro que pega, de uma certa forma ou de outra, vai com deleites e prazeres? Aí não, né? Então, precisa também ser mulher, né, de um marido só, também não ser igual aquela Gabriela, né, que tem 2 maridos, é isso. Tá na novela, filme, sei lá, da década de 70, que fala Dona Flor e seus 2 maridos. Aí não dá, né? Não pode ser uma Dona Flor, né, que tem lá 2, 3 maridos. Aí não, ela tem que ser mulher de um marido só. Viúvas mais novas. O texto nos indica que algumas delas, que provavelmente haviam decidido permanecer viúvas e se dedicar a Deus, rompiam um compromisso e adotavam um comportamento incompatível para qualquer mulher cristã. Viviam ociosas de casa em casa como fofoqueiras, se importando com a vida dos outros, verdadeiras transmissoras de maledicências. Essas viúvas mais novas, no caso aqui, elas outrora faziam um compromisso com a igreja de viver uma vida dedicada ao Senhor, mas elas rompiam este compromisso, ou seja, deixavam de honrar este compromisso e ficavam. Qual era o comportamento dela? Ficavam de casa em casa, fazendo mexericos, fofoca, né? E a fofoca é algo que não é de Deus, já falei aqui em outras ocasiões. Eu não sei como é possível, hoje no meio cristão, ter pessoas que vivam de fofocas, com sites e tudo, que só falam de fofoca do meio evangélico e dizem que é fofoca gospel, só o sangue do cordeiro. Para com esse negócio, que Deus não está nesse negócio. Isso não é de Deus. A fofoca de forma nenhuma é algo de Deus. Isso é coisa do maligno. Nós devemos sair desse tipo de situação, desse tipo de pecado, porque a fofoca, ela vai, de modo geral, vai sempre denegrir a imagem de alguém. Então, o que nós devemos fazer não é fofocar, é orar por essa pessoa. Então, essas viúvas mais novas tinham muito essa coisa, né? A mais nova estava cheia de saúde, então ficava de casa em casa fazendo fofoca da vida alheia. Engraçado que nunca faz fofoca delas mesmas, né? O fofoqueiro, né? A fofoqueira, sim, né? Existem homens fofoqueiros, infelizmente até cristãos. O fofoqueiro e a fofoqueira nunca fazem fofoca delas mesmas, né? Fala fofoca dos outros, né? Deviam fazer delas, né? Já que gostam tanto, né? Conclusão.
A palavra de Deus é completa, ela tem lições para todas as áreas de nossa vida. Vimos hoje como é importante ter relacionamentos saudáveis em família para que nos sirvam de padrão inspirativo na igreja e em outras áreas de nossa vida. Vimos também que um sinal vital da verdadeira espiritualidade é a maneira como cuidamos de nossos familiares, especialmente nossos pais e avós, em suas necessidades. Já me fez lembrar aqui uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa que faz evangelismo, é uma pessoa que está presente nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos de doutrinas, mas se depender do meu aval para ser levado a obreiro, eu reprovo. Aí você vai falar, não, as pessoas com essas qualidades, você vai reprovar como obreiro? Sim, eu reprovo. Por quê? Porque não cuida da família. Infelizmente, não cuida da família. Então, se não cuida da família, para mim não dá. A Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. Então, não dá. Um obreiro assim não dá. Então, nós devemos ter muito cuidado com essa questão de como é que eu vou cuidar das pessoas idosas, né? Das pessoas da minha família e até daquelas pessoas que não são da minha família. Como é que eu cuido? Principalmente as pessoas idosas, pessoas que são mais carentes, né? Idosos, idosas, nós devemos ter sempre cuidado. Principalmente você, jovem. Você que tem um pouco mais de tempo, uma hora ou outra, não está trabalhando, não está estudando, procura fazer uma visita àquela pessoa idosa. Vai lá tomar um café com ela, para você ver a alegria que você vai dar a essa pessoa. Por quê? Porque as pessoas idosas gostam muito de receber visitas de pessoas mais jovens, elas se sentem importantes, elas se sentem valorizadas. Então faça isso e você verá a diferença que você fará. Hora da revisão. Número 1, significa homem idoso. Número 2, significa que nenhum de nós está livre de ter pensamentos impuros, mas todos nós podemos refutar tais pensamentos e não os cultivar em nossa mente, para que não germinem e produzam seus frutos, que nunca serão bons. Número 3, tinham que ter no mínimo 60 anos de idade, não terem família e terem um largo testemunho de boas obras. Número 4, Paulo recomenda às viúvas mais novas que se casem, gerem filhos e cuidem de suas próprias casas, fugindo de todo o mal. Aqui no caso, fugindo da fofoca, né? Número 5. Isso ressalta a dignidade da viuvez, especialmente como oportunidade de maior dedicação a Deus. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha cada dia mais o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. E eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!